Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan e você está aqui no canal Seja Livro. Hoje nós iremos falar sobre o livro Várias Histórias do Machado de Assis. Trata-se de um livro de contos em que há 16 histórias. Então vamos abordar um pouco dessas histórias, não todas, até para que o vídeo não fique muito longo. Vamos começar então? Nós vamos começar pelo conto A Cartomante, que estou aqui com esse livro. Trata-se de uma obra completa do Machado, então por isso que ele é bastante volumoso. Aliás, são 3 livros, 3 volumes, compreende toda a obra do Machado de Assis, esse escritor do século XIX, especialmente do século XIX, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Dom Casmurro, etc. Muito bem. Então, a gente sabe que pelas narrativas do Machado, há sempre um jogo entre fantasia e verdade, um jogo entre suposições e certezas. E aqui no caso, a Cartomante começa exatamente com uma frase que indica essa dúvida. Veja, Hamlet observa a Horácio que há mais coisas entre o céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Então, é a frase de abertura do conto que vai tratar de um dos temas caros do realismo, que é o triângulo amoroso. Então, nós temos aqui uma história que é relativamente simples. O narrador faz já uma apresentação dos personagens, particularmente do Camilo, e da Rita, que vão consultar uma cartomante para saber se o relacionamento deles dará certo, e depois é que ficamos conhecendo tanto um quanto o outro. Então o narrador diz assim: Vilela, Camila e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Então ficamos sabendo que o Camilo e o Vilela eram amigos de juventude, depois se separaram pela vida, cada um foi fazer uma coisa. O Camilo, o Vilela se casa com a Rita e anos depois eles se reencontram. O Camilo e a Rita começam a conversar e aí desenvolve ali um relacionamento extraconjugal. O Camilo, alertado que estava sendo investigado e que poderia sofrer alguma sanção por estar saindo com a mulher casada, se afasta dela. Mas a Rita faz de tudo para que eles voltem, e aí depois é que vão consultar então a tal cartomante para saber se o relacionamento deles dará certo. Interessante que alguns dias depois o Vilela chama o Camilo para ir à casa dele. Eles eram amigos, ele frequentava a casa dele normalmente, chama o Camilo para ir à casa dele. Quando o Camilo chega lá, o que ele encontra? A Rita estirada na cama, morta, e ao tentar pronunciar alguma coisa, também leva 2 tiros. Veja só, é o final do conto. Vilela não lhe respondeu, tinha as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava a Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela goela e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Então, o interessante é esse jogo que o narrador estabelece, o narrador machadiano estabelece, e a gente realmente não espera esse desfecho. Por quê? Por conta do clima criado ali pela presença da cartomante. Então é claro que há uma ironia no caso, não há uma crença específica naquilo que a cartomante teria dito, isso da parte do narrador, evidentemente, que quer transmitir isso ao leitor, mas há uma crença da parte dos 2 personagens, o Camilo e a Rita. Então esse jogo entre acreditar em algo e a realidade é a graça do conto, quer dizer, a relação entre a expectativa e a realidade. Outro conto que vai um pouco nessa direção entre expectativa e realidade, fantasia e mundo real, é Uns Braços. Uns Braços também tem uma história relativamente simples. No caso, nós temos a história do Inácio, um jovem rapaz de 15 anos
que vai trabalhar, né? Ele morava no interior e vai trabalhar no Rio de Janeiro e fica na casa de um amigo da família, no caso o Borges, que era um homem um pouco mais velho, casado com Severina, uma mulher aí de 27 anos. Então, o Borges tinha mais de 40, Severina 27 e o Inácio 15 anos. Então o Inácio vai morar lá na casa e tudo bem, né? Tranquilo, até aí nenhum grande problema. Mas por que que o conto se chama Uns Braços? Exatamente porque, né, na casa dela, enfim, qualquer um de nós fica mais à vontade em casa. Então ela não tinha preocupação em cobrir os braços, nem digo as pernas, né, os braços mesmo, daqui para baixo. Ela jantava com os braços desnudos e tudo mais. Isso, claro, nós estamos no século XIX, quando a moda era um pouco diferente da de hoje. Então o Inácio, um menino, né, de 15 anos, começa a olhar para aqueles braços e se sente, digamos assim, impelido a olhar mais e mais, apesar do temor, né? Mas não acontece absolutamente nada, a não ser o olhar. Enquanto isso, né, no desenrolar do seu trabalho, o Borges, né, que era também o empregador dele, fica muito bravo com o Inácio, porque estava sempre com né, a cabeça em outra, né, em outra coisa que não o trabalho. Aí a dona Severina, então, percebe exatamente esses olhares. Ela poderia ter dito ao marido, olha, o menino está olhando para mim e tudo mais, né? Mas ela não faz isso. Aliás, ela até gosta, porque fala, nossa, né? Pelo menos, né, mais do que o meu marido, alguém olha para mim. Bom, há um momento bem específico no conto em que o Inácio e a dona Severina estão sozinhos na casa, o Borges tinha saído e tal. O Inácio vai para o quarto dele, vai ler, fica lá na rede lendo e adormece. E aí ele começa a sonhar com a dona Severina. Sonhar que estaria andando com ela, abraçando, dando um beijo na boca dela. E nesse momento aparece a dona Severina e começa a olhar para o menino dormindo. E aí é que vem esse jogo entre realidade e fantasia. O menino está sonhando, está dormindo. E a dona Severina vai se aproximando dele aos poucos e dá um beijo nele, né? Dá um beijo e pronto. Depois desse beijo, ela talvez se arrepende, né? Porque, enfim, há um perigo onde já se viu dar uma mulher aí casada se relacionar com um menino de 15 anos, o que seria da vida dela. Então ela faz um raciocínio né, nessa linha e simplesmente no outro dia ela cobre os braços, né? Ela coloca um chale para cobrir os braços. O Borges, que já não estava muito contente com o Inácio por causa do trabalho e tal, despede, manda ele embora. Então, é mais uma vez um conto em que se tem exatamente esse jogo. Veja aqui, vou ler um trecho. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade e as mesmas bocas uniram-se na imaginação, no sonho do menino e fora dela. A diferença é que a visão não recuou e a pessoa real tão depressa cumprir o gesto como fugiu até a porta, vexada e medrosa, quer dizer, com medo. E a frase final é o Inácio, algum tempo depois, pensando nesse episódio, e ele diz assim: e foi um sonho, um simples sonho. O importante do livro se chama Um Homem Célebre, também segue a mesma linha de expectativa e realidade. No caso, se tem a história do Pestana. O Pestana era um compositor de polcas, seria, né, um tipo de música popular, né, uma música popular daquela época, do século XIX. Então ele era muito famoso como compositor de polcas, porém o sonho dele era ser compositor de músicas clássicas, se inspirando em Chopin, em Beethoven e diversos outros. Ele acaba ali na história se casando com uma viúva, a Maria, que era tuberculosa. Então eles têm lá uma vida, né, de casado relativamente curta, porque ela vem a morrer, mas antes de morrer ele havia composto, né, uma música para ela. E quando ele começa a tocar os primeiros acordes, ela pergunta, mas isso não é Chopin? Aí ele se desespera, porque ele achava que estava tendo uma criação original. E realmente ele foi ver, a música era do Chopin, ele apenas tinha mudado um acorde ou outro. Bom, essa Maria morre, né? Como eu disse, ela era tuberculosa
e ele resolve então compor um requiem para ela, quer dizer, uma música de homenagem, música fúnebre no primeiro aniversário de morte dela. Então ele passa o ano inteiro trabalhando nessa música, enquanto isso vai escrevendo as polcas. As polcas, ou polcas, ele escreve rapidamente e fazem muito sucesso, né? O editor dele se aproveita muito dessas composições para ganhar dinheiro. Ele mesmo ganha lá uns trocadinhos só, mas vai vivendo, vai tendo a vida dele. E aí passa-se um ano e ele não consegue compor esse requiem. E fica muito triste, muito chateado com ele próprio. Ele desiste então, ele percebe que ele não nasceu para compor música clássica. Então ele tem que aceitar aquilo para o que ele nasceu, né? Ou seja, um compositor de polcas. E aí é interessante porque, né, lá no final da história ele diz assim: olha, disse o Pestana, como é provável que eu, falando para o editor, como é provável que eu morra por esses dias, faço-lhe logo 2 polcas, a outra servirá para quando subirem os liberais. Então ele fez lá uma polca política em homenagem aos conservadores. E falou assim: bom, daqui a pouco vai trocar o governo, então vão subir os liberais, já fica com 2 polcas, uma para né, para os conservadores e outra para os liberais. Foi a única pilhera que disse em toda a vida, e era tempo, porque expirou na madrugada seguinte às 4h05, bem com os homens e mal consigo mesmo, por conta, mais uma vez, da expectativa que ele criou em torno da sua vida e o que era a sua própria. A causa secreta, por sua vez, trata também de um triângulo amoroso, mas não explícito, como no caso da cartomante. O conto começa assim: Garcia em pé mirava e estalava as unhas. Fortunato na cadeira de balanço olhava para o teto. Maria Luísa perto da janela concluía um trabalho de agulha. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos, enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Então veja, o narrador prepara o leitor para a história dos 3. O Garcia era um médico, né? Se formou ali em medicina normal. O Fortunato era um capitalista, aplicava dinheiro em algumas coisas, tal, aí acaba se casando com essa Maria. O Fortunato e o Garcia se conhecem em um dado momento ali, quando eles estão num teatro, acontece ali uma briga, uma das pessoas acaba se machucando até com uma certa seriedade. O Garcia, como estudante de medicina, ainda vai até lá ajudar. E o Fortunato vai também. Ali é que eles têm um primeiro contato mais próximo. Na verdade, não era o primeiro contato, mas quando eles têm um primeiro contato mais próximo. E o Fortunato começa a observar para o doente ali, para o machucado, com certo interesse, né? Fica olhando e tal. Bom, anos depois eles se reencontram, o Fortunato já casado com essa Maria, e como ele era um capitalista, tinha dinheiro, o Garcia propõe a ele: olha, a gente precisava, né, você poderia investir aqui, a gente criar um hospital, uma clínica, alguma coisa assim. O Fortunato se interessa e passa a frequentar ali o local. Por quê? Porque ele gostava de ver os doentes, gostava de ver como é que os doentes estavam. E isso leva o Fortunato a estudar anatomia. Mas aí ele faz de um modo um tanto, digamos assim, chocante, porque ele passa a estudar anatomia e usa animais para isso, animais vivos, não é? Então, uma das cenas assim mais, digamos, até grotescas do conto é quando ele vai analisar a anatomia de um rato e começa a cortar o rato vivo, né? Corta a perna, né? A outra pata e assim vai. A Maria, a esposa dele, não gostava nada daquilo e começa a ficar doente, se sente distante dele, vê essas atitudes dele como erradas, etc. E aí o Garcia, né, se aproxima mais dela. Aparentemente não aconteceu nada, mas a moça, a Maria, ela não consegue sobreviver, né, enfim, né, a isso tudo, e morre. No dia do enterro,
né, no dia do velório, é que temos o momento mais, assim, digamos, significativo do conto, que é quando o Fortunato vai descansar um pouco, o Garcia fica ali, né, observando a morta. E mais do que observar, dá um beijo nela, chora, se emociona. Então veja só como é que é o trecho aqui. Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-se. A natureza compô-lo de maneira que não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então veja, nós temos aqui a construção de um personagem, que eu diria sádico, né? Que gosta de ver o sofrimento alheio, né? Então por isso lá o primeiro episódio com a pessoa machucada, ele estudar anatomia e saborear, digamos assim, desse último momento, né, da esposa morta com o amigo. E aí a frase é deliciosamente longa. O outro conto significativo do livro é O Enfermeiro. No Enfermeiro se tem a história do Procópio, que não era enfermeiro, de fato, mas como estava precisando de dinheiro, um homem muito rico, um fazendeiro chamado Coronel Felisberto, já bastante idoso, doente, precisava de um cuidador, e não conseguia nenhum porque ele era muito ruim, muito bravo, nervoso, brigava com todo mundo. E o Procópio então fala, bom, não tenho nada a perder, vou arriscar trabalhar aí com o coronel, e vai até lá. Então a relação não é boa entre eles, né, porque realmente o coronel é um homem muito ruim, reclama de tudo, rabugento, etc. Mas como o Procópio ganhava um salário muito bom, né, mais alto do que qualquer outro salário que ele tinha tido, ele foi aguentando. Em dado momento, ele né, acaba brigando mais seriamente com o coronel, empurra o coronel, bate a cabeça e morre, né? O coronel morre, né? Só que o coronel já estava doente, quer dizer, não chega assim a sangrar nem nada, provavelmente deu uma hemorragia interna ou até mesmo um ataque do coração. O fato é que o coronel morre, né? Como não há ferimento aparente, então ele, né, a investigação ali conclui, né, quer dizer, não há nenhuma exatamente uma investigação, mas se conclui que ele morreu da doença que ele já tinha. Claro que o Procópio fica na dele, né, falando, vou contar que fui eu, né, que matei o cara, né, vou ficar aqui na minha. Algum tempo depois, ele é chamado para a leitura do testamento do coronel e descobre que, como o coronel não tinha ninguém, nenhum herdeiro, que o coronel deixou toda a fortuna dele para o Procópio, né? E aí a gente tem essa questão moral, quer dizer, se você fosse o causador da morte de alguém, mas esse alguém deixasse o dinheiro para você, você contaria ou não contaria? O Procópio faz um cálculo e diz assim, bom, não vou contar, né? Deixa quieto, deixa essa história correr. Mas como ele ficou com um peso na consciência, ele usa parte do dinheiro para fazer caridade, né? Então quer dizer assim, bom, recebi lá, não é esse valor, mas recebi lá 10 milhões de reais, vou usar aí uns 500 mil para fazer caridade e ficar de bem com a consciência. Então esse é um conto que trabalha exatamente a questão moral, a questão até ética, quer dizer, o que é o certo, o que é o errado. A história é dita aqui, que foi o próprio Procópio quem conta, né, que é o narrador, na forma de carta, mas que essa carta só poderia ser aberta depois que ele morreu, né, depois que ele viesse a morrer. E é o que acontece, então, aqui
né, o leitor, quando, digamos assim, está lendo o livro, né, o conto, pensando, né, numa carta ali, o Procópio já teria morrido, e aí então, né, toda essa história seria apenas passado mesmo. Então esse que é exatamente o ponto, né? Então ele termina a carta assim, olha: adeus, meu caro senhor, se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio essa emenda que faço aqui ao divino Sermão da Montanha: bem-aventurados que possuem, porque eles serão consolados. Então, uma ironia final aí no conto. Conto de escola é bastante interessante, né? Não é um dos mais lidos do Machado, mas é um conto que vale a pena ser lido de qualquer modo. É a história de crianças, né? De 11 anos e tal, que estudam lá numa escola, né? Como o título já indica. No caso, se tem a história do Pilar, que era um menino ali, inclusive é o narrador do conto. Ele nem gostava de estudar, ia mais por, né, obrigação, porque o pai exigia que ele estudasse e tudo mais. E ele era amigo do Raimundo, não amigo, né, mas colega ali de sala do Raimundo, o filho do professor de matemática. A história se passa exatamente entre os dois. O Raimundo, que era o filho do professor de matemática, tinha dificuldade de entender matemática. E o Pilar, por sua vez, conhecia bem matemática ali, né, aquilo que era ensinado. Então o Raimundo propõe a ele: ó, se eu lhe der uma moeda, que ele tinha ganho uma moeda de prata da mãe, se eu lhe der essa moeda, você me ensina matemática? A princípio estaria tudo ok. O problema é que seria uma vergonha para o pai, né, do Raimundo. Então o Raimundo faz de modo escondido, de modo velado. Mas sempre tem alguém que ouve, sempre tem alguém que fica sabendo de alguma coisa que se faz errado, não é verdade? Então um outro colega ouve a história, ouve ali o que os dois estavam acordando, né, da moeda, e o outro da aula ali de matemática, ele conta para o professor, né, e o professor coloca os dois de castigo, não é isso? Coloca os dois de castigo e, principalmente, né, o Pilar fica ali sem a sua moeda de prata. E aí é bem assim, né, interessante o final, que ele diz ali assim: olha, na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isso quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual direita, esquerda, ao som do rufo. Vinham, passavam por mim e foram andando. E aí, mais adiante ele diz assim, ó: não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela Saúde, né, o bairro, e acabei amanhã na praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso e nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita, e foram eles, Raimundo e Curvelo, o Raimundo, né, para quem ele iria dar aula, o Curvelo, o delator, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, o outro da delação, no caso aqui não premiada, mas o diabo do tambor. Então, né, fazendo o menino aqui, né, o narrador, fazendo essa reflexão sobre, né, esse momento que ele viveu. Quer dizer, a ideia da corrupção e a ideia da delação. Bom, o livro contém outros contos, né, vários outros pontos. Eu relatei os mais importantes, aqueles que costumam cair mais em vestibular, em questões aí até de Enem. Mas veja, há aqui ainda a desejada da gente, vou olhar aqui no, né, o índice, olha aí, ó, Adão e Eva, qual outro? O Diplomático, Entre Santos, Mariana, um Apólogo. Um Apólogo é muito comum em livros didáticos, né? A historinha lá de uma linha, agulha e tudo mais, ou seja, faz ali uma mistura com esses elementos. Viver, o Cônego ou Metafísica do Estilo. Então são contos que valem a pena, né? Vale a pena a leitura, tá? Mas aqui eu não vou tratar especificamente sobre eles, fica, né, mais como a apresentação do livro, abordando esses contos que eu citei em particular, né? E dá para perceber que há algumas semelhanças entre eles, quer dizer, o jogo entre fantasia e realidade,
os desejos que não são realizados por qualquer motivo. Então é isso que a gente tem em várias histórias e de modo mais amplo na obra do Machado de Assis. Ok, então deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal também e até a próxima.